E agora foi divulgado oficialmente pelo Ministério da Saúde o protocolo que libera no SUS o uso de cloroquina até em casos leves de Covid-19. Os estudos internacionais têm alertado para não comprovada eficácia do medicamento e alertado também para possíveis efeitos colaterais. E nós vamos falar mais sobre isso agora com a Tânia Vergara, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia do Rio de Janeiro. Doutora Tânia, boa tarde. Boa tarde. Doutora Tânia, eu queria saber como é que a senhora vê esse protocolo do Ministério da Saúde, o que pode mudar na prática com relação a isso? Bom, a comunidade científica vê com preocupação, né? Porque nós não temos ainda comprovação científica em estudos desenhados para isso, de que a cloroquina realmente altera o curso natural da doença. Então, não é que a gente seja contra testar medicações, mas medicações que estão sendo testadas precisam ser testadas em protocolos de pesquisa, até para a gente poder ter algum resultado. Quando tudo é feito sem protocolo de pesquisa, sem ter grupo controle, a gente não tem as respostas que a gente precisa ter. Então, a gente vê com muita preocupação as sociedades diretamente envolvidas nesse tratamento, a Sociedade de Infectologia, de Pneumo, de Terapia Intensiva, a Academia Nacional de Medicina, os formadores de opinião, né, os acadêmicos, Fiocruz, as universidades, todas já se posicionaram claramente contra fazer cloroquina indiscriminadamente, principalmente em pacientes com sintomas leves, que 80% vão se curar sozinhos. Então, a gente não consegue entender por que sem um protocolo de pesquisa a gente vai colocar o sujeito de pesquisa, porque na verdade ele está sendo tratado como um sujeito de pesquisa, mas na verdade ele não é, porque ele não vai gerar conhecimento, apenas no risco da medicação. Toda medicação tem um risco. Essa medicação ela é muito bem conhecida para tratamento de lúpus, de artrite reumatoide, de malária. E nessas doenças a gente sabe como ela se comporta, sabe a dose, sabe os possíveis efeitos adversos e é feito tranquilamente. Mas não é um Covid-19. A gente não sabe ainda se isso vai ser eficaz para a Covid-19, então não que a gente não deva testar, mas é preciso fazer em protocolo de pesquisa. Agora, doutora, em termos práticos, o que muda no procedimento? Porque a gente já tem relatos de vários médicos que acabaram utilizando a cloroquina no tratamento, inclusive médicos que ficaram doentes e também utilizaram a cloroquina. Já havia esse procedimento, como foi determinado agora pelo protocolo, que a pessoa assine um termo de consentimento, então a utilização tem de ser avisada ou o paciente ou então a família para ter esse termo de consentimento. Agora, como funciona na prática? Porque nem todos os casos que receberam a cloroquina estavam sob uma pesquisa. Não, exatamente. Como funciona na prática, que esse termo de consentimento é só um termo que você assina dizendo que você autoriza que façam em você uma medicação que não tem estudos conclusivos dizendo que ela vai atuar de forma benéfica. Vocês devem ter o termo. E te colocando a pessoa os riscos que ela corre. Será essa pessoa, como leigo, e num momento de doença, capaz de ela mesma dizer se deve ou não se submeter a esse protocolo? Ela está aflita, ansiosa, né? Aí chega, isso dá, por outro lado, um respaldo para que aquele médico que acha que não é adequado receba do paciente a exigência de que ele quer fazer. Então, é super complicado você colocar isso, porque quando você tem um termo de consentimento livre e esclarecido, que é feito em pesquisa clínica, esse termo é aprovado por um comitê de ética e pesquisa. A pesquisa com medicamento tem que ser aprovada na CONEP. Então, existem muitos atores envolvidos. Não é só o médico e o paciente.
E eu queria fazer uma observação que o novo protocolo que foi divulgado pelo Ministério da Saúde não traz a assinatura de nenhuma autoridade. Por meio de uma nota, a pasta explicou apenas que, por ser uma publicação com orientações de várias áreas do Ministério da Saúde, assim como outros documentos, não há necessidade de assinatura. E o presidente Bolsonaro, que é o maior defensor do uso da cloroquina, afirmou que ainda não existe comprovação científica, contudo estamos em guerra. Pior do que ser derrotado é a vergonha de não ter lutado. Agora, doutora Tânia, na prática os médicos estão tentando tudo possível, inclusive o uso da cloroquina, não é? Olha, os médicos estão fazendo tudo que podem. Em termos de pesquisa clínica, também estão fazendo cloroquina. Então, isso não é essa afirmativa não é verdadeira. Eu não sei se foi ele que falou, porque eu não assisti, mas, na verdade, não é o que está ocorrendo. Os médicos fazem tudo que podem fazer, inclusive cloroquina, e espero que a maioria em protocolos de pesquisa. Porque, se não fizermos assim, não teremos respostas. Então, vai ser assim, se o indivíduo melhorou por causa da cloroquina, embora ele tenha 80% de chance de melhorar sozinho. Se o indivíduo não melhorou porque a doença é uma doença grave e pode evoluir para a morte. Quem que se beneficiou com isso? Eu enxergo assim. É assim que a comunidade científica está enxergando. Agora, doutora Tânia, a Covid-19, ela tem provocado várias reações nos organismos, nem todos têm uma reação igual, tem problemas pulmonares, tem problemas de dores, tem várias reações, inclusive de pele. A gente já falou aqui até de problemas neurológicos que têm sido detectados, perda de paladar. Com base nessas reações do organismo que se escolhe a medicação? Não, as medicações são escolhidas por plausibilidade. Então, assim, você acha que aquela medicação mostrou em algum momento um efeito contra o vírus tal. Aí você vai lá, testa in vitro, que é em cultura, né, não é no ser humano, ou você fala, bom, ela agiu ali, então pode ser que ela haja aqui também. E pode ser, não vai agir. O fato de ter agido in vitro não quer dizer que ela vai agir in vivo. Porque você não sabe se no organismo, com as reações que ele vai ter, se ela vai conseguir agir e que dose vai ser eficaz. A dose pode ser tão alta que pode ser muito tóxica, por exemplo. Covid atinge todas as regiões que tem os receptores onde ele pode se ligar, desde o nariz, na árvore respiratória toda, desde o nariz, os pulmões, os brônquios, a traqueia, a faringe, a laringe, o coração, o cérebro, o tubo digestivo. Então, assim, são muitas variáveis. A gente tem que fazer assim, a gente não é ir à guerra e não tentar, mas você mandar um soldado com uma granada na mão, no meio de um batalhão cheio de metralhador e um monte de granada, provavelmente esse soldado vai morrer. E vai morrer por quê? Porque estava na guerra? Provavelmente não, né? Provavelmente o comando não foi adequado. Bom, é isso. Agora tem esse protocolo, mas a decisão é final do médico e tem que ter autorização do paciente. É isso, né, doutora? Assim, o fato de existir um ministério, mas existe um ministério que no momento está sem ministro. Então, eu entendo que a autoridade ministerial seja o ministro. Então, um documento é emitido pelo ministério sem que a autoridade máxima do ministério exista. Eu não consigo compreender isso. Talvez seja ignorância política, talvez? Foi uma decisão política mesmo, a inclusão do protocolo, como a senhora disse, não tem comprovação científica ainda para o uso da cloroquina, e nós temos inclusive o ministro das Ciências anunciando aí exames com outro medicamento que também tem sido utilizado, se tentando verificar a eficácia. A gente vê essa divisão dentro do próprio governo, né? O ministro Pontes em 2 ocasiões já falou sobre isso, anunciou que está fazendo esses estudos e ele mantém uma outra postura, né? Existem vários medicamentos em estudo, vários, que eu não vou nomear aqui, porque cada vez que você nomeia um, as pessoas vão na farmácia e compram, e pensam que podem tomar sozinho. A minha mensagem aqui é o seguinte: essa doença ela só está entre nós há 5 meses.
Então, aquele que diz que sabe muito sobre ela deve estar precisando ler mais um pouco, porque, na verdade, tudo que a gente sabe é que nada a gente sabe. Então, o que a gente pode dizer hoje é que ela tem uma liberação de citocinas sem precedentes. Nós não conhecemos outra doença que libere tanta citocina quanto essa, principalmente a IL-6. Então, como será que o medicamento vai agir num organismo que esteja o organismo não está normal, ele está reagindo totalmente diferente. Como será que vai reagir? É para isso que serve pesquisa clínica. Não é que o sujeito de pesquisa clínica não esteja sujeito a ter os efeitos adversos, até o desfecho morte. Ele está. A diferença é que ele sabe, que um comitê de ética em pesquisa sabe, que é apresentado a ele ou ao seu representante legal todo o risco que ele corre e o provável benefício, dentro de um contexto que não é só um acordo entre o médico e o paciente. É um contexto que exige as regras internacionais de pesquisa com seres humanos. É isso. A gente não está sendo contra nada. A gente está apenas querendo que seja feito direito. Perfeito, nós conversamos aqui com Tânia Vergara, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia do Rio de Janeiro. Doutora Tânia, muito obrigada pelas suas informações, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada.